mais uma vez, boa tarde. Esse curso está sendo gravado, tem autorização de todos presentes. Essa oficina, Gestão Cultural, Perspectivas Feministas para Economias em Rede, faz parte do projeto de celebração de 5 anos do Coletivo Caju Cultura, que está sendo realizado com o apoio do PROAC Lab 43, Prêmio por Histórico de Coletivo de Produção. No fim de semana, a gente teve 2 espetáculos, e em breve a gente vai ter um terceiro espetáculo, a estreia da peça Crônicas de uma Vida Anunciada, da Cris Taguchi, integrante do coletivo. Eu queria saber se tem alguém aqui que não estava aqui ontem, e que passa hoje. Dá uma olhadinha no chat. Eu não conheço todos os nomes, mas caso tenha alguém que queira se apresentar, a hora é agora. Acho que não. Lembrem de colocar o nome de vocês completo no chat, que ao longo da oficina a gente vai incluir na nossa lista de presença, tá bom? Acho que a gente pode ir começando. Como a gente disse ontem, hoje a gente vai trazer alguns exemplos de coletivos ou modos de organização que a gente conhece, e depois a gente vai abrir para o debate, para que vocês também tragam possibilidades, e para que a gente continue o debate que a gente começou ontem, tá? Antes ainda de entrar nesses exemplos, eu quero trazer um pouco do que levantamos ontem e outros pontos que surgiram quando a gente começou a esquematizar esses 2 encontros, e também algumas perguntas. As meninas ontem então trouxeram a reflexão sobre o pensamento da individualização, de que muitas vezes a gente age como se a resposta estivesse só no indivíduo, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para poder lidar com todas as camadas da vida, e esquece o papel do Estado em assegurar alguns desses direitos, né? A gente sobrecarrega as mulheres com a tão reconhecida dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, né? O trabalho reprodutivo e produtivo, e ainda as famílias que têm mais condições financeiras, elas terceirizam o trabalho reprodutivo, contratam outra pessoa, geralmente outra mulher, geralmente uma mulher negra, do trabalho do cuidado da casa e dos filhos. Então, hoje, ter dinheiro parece que é a única forma da gente poder aumentar as nossas possibilidades dos nossos corpos, né? A potência de exercitá-lo. E aí fica o questionamento se é só com dinheiro, né? Esse entendimento de que os problemas pertencem ao micro, nessa individualização, a gente tira do coletivo a responsabilidade, e isso está a serviço de quem? E como resolver isso? Então, como a gente trouxe, que eu falei agora, é através de serviços públicos, serviços de qualidade, como posto de saúde, creche, escola, espaço de lazer, acesso à cultura, ou é na criação de rede, de coletivos, né, para ajudar a gente a sair desse espaço do privado. Então, é criar coletivamente estratégias para a gente fugir dessas opressões e da reprodução desse padrão atual. Acho que é possível a gente possibilitar essa expansão desses nossos corpos para além do dinheiro, através desse compartilhamento e desse estar em rede, né? Quando o trabalho é coletivo, a gente permite que as mulheres estejam em outras funções para além do cuidado. Eu acho que é importante trazer que somos todos seres vulneráveis e dependentes dos outros e da natureza, que todos nós precisamos de cuidado, mas que também todos os seres são capazes de cuidar. Alguns foram socializados para cuidar, as mulheres, e outros não. Então, é importante frisar que o cuidado é um aprendizado possível. Que todos podem aprender a cuidar, lavar, passar o café, como a gente estava falando ontem, a cozinhar, limpar. Né? Chega às vezes o discurso, mas você faz, essa comida está mais gostosa. Só você, quando lava a roupa, fica tão cheirosinha. Não sei o quê, o café é fraco, sei lá o quê, mas isso é uma estratégia, né? Consciente ou não, isso é uma estratégia de se ausentar das obrigações de cuidado. A gente ouve a história, né, do homem com a imagem da seta, como o desbravador, como o masculino, o forte, a mulher como o vaso, como o cuidado, a feminina, a delicada.
E, de novo, esse é um olhar binário para o mundo, e eu acho que a gente pode todos e todas serem todas essas imagens, né? Ao mesmo tempo, inclusive, certa e evasa. Isso está ligado com a socialização e não com o dado, né? Feminino ou masculino. Então, a gente precisa reforçar isso. Eu fico pensando também, a gente até se questionou quando a gente começou a pensar esse curso, como se originou isso, sabe? Quem determinou que seria assim essas imagens? E uma reflexão que a gente teve foi da importância da religião nessa construção desse feminino que a gente conhece. Como a Igreja Católica reafirmou esse papel reprodutivo das mulheres e colocou o feminino no lugar do pecado, no lugar do mal, do ruim, e que, portanto, as mulheres deveriam estar em casa, né? A serviço dos homens, no privado, cuidando. E os homens, sim, nos espaços públicos. Então, não sei, acho que toda essa coisa acho que da culpa cristã mesmo, assim, de como ela é muito moldante na nossa sociedade ocidental, sabe? Como a gente carrega isso, isso deságua numa misoginia que vivemos. Assim. E aí, trazendo já um pouco o debate para o campo da cultura, eu acho que a gente da cultura entende um pouco mais do que é o trabalho, para além do rendimento monetário, do financeiro, a gente consegue desvincular um pouco a ideia de sermos seres produtivos dentro desse padrão vigente que reduz os seres a partir do que eles são capazes de produzir. Mas eu também fico pensando como as culturas e as artes hoje se relacionam com o tempo, sabe? E não só com o tempo, não só com o tempo, mas com esse padrão mesmo, assim, com esse modelo de estar sempre tendo que criar, produzir, fazer obras, debates, espetáculos, estar sendo sempre criativos, escrevendo projetos em editais com ideias assim geniais e mirabolantes, porque senão a gente não vai ganhar. A gente sabe que às vezes é assim. Então parece que a gente dança conforme a música, né? E como quebrar um pouco isso também, sabe? Porque diariamente, assim, os corpos são invadidos e a gente... Alguém abriu o microfone? Porque diariamente os nossos corpos são invadidos e ampliando até para além da cultura, assim, né? Nossos corpos são moldados no ritmo desenfreado do trabalho, nossos corpos são formatados para a dimensão do trabalho, tão e somente, assim. E sem esquecer, claro, que existe uma divisão sexual e racial desses trabalhos, que moldam esses corpos das mulheres e nos colocam no lugar do trabalho precarizado, né? Nas empresas, nas fábricas, nos campos, nas ruas, em casa. Então, fica com a questão se a gente tem direito ao nosso tempo, ao nosso corpo, se a gente tem direito ao ócio, ao autocuidado. E aí, entrando um pouquinho até no debate do autocuidado, até ele hoje se tornou uma obrigação, assim, né? E está na lógica bem mercantil da coisa. Está relacionado com capital e patriarcado. Então, a gente tem que ser linda, unhas feitas, cabelo arrumado, belas roupas, elegantes, resumidamente, branca, magra e loira, né? Se possível, alta. E aí, novamente, tem sempre alguém lucrando com isso, né? E a gente precisa dar cara para quem luta para isso. No podcast que a gente ouviu, elas falam que quem está lucrando é o BUH, BDUHH, que é o branco, burguês, urbano, homem, hétero. Então, são essas as pessoas que lucram com a nossa precarização. Entrando agora na parte da sistematização dos coletivos, e a partir do que eu falei, a gente chega no entendimento de que uma saída possível para a gente livrar um pouco disso que vivemos é através da vida em comunidade. E por comunidade a gente pode entender não só o macro que a gente está inserida, mas o micro, que é nele que a gente consegue de fato agir, de fato transformar alguma coisa, né? Onde está a nossa potência de fato. Então a gente entende comunidade como comunidade
um lugar onde os acordos e os espaços são construídos coletivamente, onde tem um desejo de futuro em comum, onde os contextos pessoais e interpessoais eles são considerados, onde existe uma organização do trabalho justa, e é a partir dela que se organiza ainda a distribuição econômica. E, por último, comunidade como coletivo que reconhece as lógicas da natureza e das relações para estabelecer a sua organização. Em consonância com isso, as organizações feministas e o Rede têm em sua base o pensamento de solidariedade, autogestão, cooperação, democracia, igualdade, cidadania e rejeição à ideia de exploração, seja do homem, do animal ou da natureza. Levando esses pontos em consideração, eu trago aqui alguns exemplos agora, que eu estou inserida, ou não, para a gente conhecer e refletir. E eu vi uma frase que eu gosto muito, que é: se aprende vendo e se ensina fazendo. Então, acho que é por aí que a gente começa. O primeiro coletivo que eu quero trazer hoje é a Cajucultura, nós mesmas. Quando a gente começou a pensar em criar o coletivo, foi justamente numa tentativa de reafirmação e de cooperação do nosso trabalho na produção cultural. A gente, na época, sentia falta de trocar algumas experiências, assim, experiências mais concretas do trabalho. Então, o valor que a gente estava cobrando, ou planilhas de orçamento, ou compacto de programadores. Mas acho que até mais do que isso, assim, né? A gente sentia a necessidade de trocar experiências, de compartilhar e fortalecer os discursos, sabe? Situações que a gente se sentia agredida ou explorada, se isso fazia sentido e como lidar com essas situações. Eu acho que foi um lugar eu estava ensinando as pessoas, de fortalecimento mesmo, né? Falei no passado, mas ainda é. O que mudou, acho que foi que a gente entendeu que o coletivo tem esses desejos próprios, para além do desejo de... Então, pessoas queridas, acho que era isso um pouquinho do que a gente queria compartilhar. E agora a ideia nessa última hora é ouvir um pouco também exemplos que vocês observam. Estou vendo aí Maíra, né? Fiquei com muita vontade de citar o Casarão também, dentre os exemplos, como eu tinha falado, muitos você tem mais propriedade, né? Muito mais propriedade. Também se quiser trazer um pouquinho, né, das formas de funcionamento e organização, que eu acho que trazem vários princípios desse, ou outros que vocês queiram trazer aí de ideias que surgiram, ou dúvidas para a gente compartilhar. Então agora é a hora da gente fazer essas trocas. Fiquem à vontade para pegar a palavra com o Mick, levantando a mãozinha, mesma dinâmica de ontem. Levanta a mão, bota aqui no chat. Cris, comecei aqui só porque eu acho que você estava no socorro aí. Tá contigo a mediação, tá? Ou era a Júlia? Eu tô trocando. Não, acho que era eu Ah, mesma. então tá bom. Cris, então. Vai aí, Mas Cris. eu ia fazer um comentário. Na verdade, um depoimento. Porque... aquela coisa, né? A gente fala do macro e a gente observa, sei lá, né? Isso, algumas iniciativas, sei lá, algumas coisas que melhoram o nosso micro, né? Ou ajudam no nosso dia a dia, ou o que a gente entende como ações combativas para esse contexto que a gente desenhou, né? E só falando sobre as cajus um pouco, que quando eu engravidei, a primeira vez, que faz quase 3 anos, a gente estava nesse momento mesmo que a gente estava estudando formas da gente fazer a nossa gestão financeira para conseguir de fato essa caixinha. O nosso desejo, na verdade, era conseguir, né, proporcionar o salário maternidade, conseguir, né, bancar afastamentos por questão de saúde, conseguir férias em algum momento. Era muito desejado que a gente conseguisse proporcionar para nós mesmas, né, em algum momento férias. Enfim, desenhamos um pouco, estudamos um pouco, né? Isso ficou ali nos desejos. De fato, a gente não conseguiu
concretizar nesse momento da minha saída da licença maternidade, mas eu acho que a gente conseguiu muitos avanços nesse sentido. E a gente fala bastante da maternidade porque é muito concreto, né? Assim, é muito transformadora, muito, enfim. Então era muito evidente que eu ia ficar um tempo sem trabalhar e nesse contexto, né, autônomas, tal. Então, mas é o que a gente conseguiu, assim, né? Eu acho que elas trabalharam muito para formar uma rede e me dar uma assistência que eu não tinha, porque aqui na cidade sou eu e meu companheiro, né? Então, elas fizeram um esquema lá para me entregar comida congelada e hortaliças, né? Porque nem, não dá para viver só de comida congelada. E se dispuseram a lavar roupa, vir limpar a casa, só que coincidiu com a pandemia também, né? Então isso ficou meio no meio do caminho, comecinho da pandemia, a gente não sabia o que era permitido ou não. E muito importante, fizeram a produção do chá de bebê do meu primeiro filho. Depois a gente fez a produção do chá de bebê do filho, da filha da Júlia, porque ajuda, né? Pô, 5 produtoras, né? Vamos produzir um grande evento aí. E ajudou mesmo. E me deu uma sensação, já falei para as meninas, muito de amparo, de que eu não estava sozinha. Tanto que engravidei de novo. Falei, tá tranquilo. Mas também de trabalhos, porque a gente identificou desde o começo, né? E elas tinham essa preocupação em me perguntar quando eu gostaria de sair, de parar de trabalhar, se eu queria trabalhar mais, se eu queria trabalhar menos, que tipo de trabalho. E trabalhando nessa assistência para eu conseguir, né? Até quando e da maneira que eu achasse que era possível trabalhar. E nessa outra gravidez, uma das coisas que eu percebi é que eu assumi compromissos e trabalhos que, inclusive, eu não vou concluir projetos até o fim antes de ter o segundo filho, mas eu sei que eu estou amparada pelo trabalho delas e eu sei que a qualquer momento elas conseguem me substituir de uma maneira rápida, né? A gente está sempre bastante alinhado na comunicação e nas formas de trabalho e então a gente se cobre também nesses casos, né? O das licenças maternidades é bem evidente, mas também em caso, né, de outros problemas, outras questões de saúde, enfim, a gente tenta sempre se cobrir e também de compartilhar trabalhos, né? Então, a gente trabalha, nós temos os nossos trabalhos pessoalmente, a gente tem trabalhos que são da cajucultura e chegam trabalhos para gente, escrita de projeto, produção executiva, gestão, né, enfim. E aí a gente tem uma distribuição interna, tanto isso que a Cássia falou, né, em relação às necessidades, em relação à disponibilidade, em relação ao interesse, então, tanto, né, isso me dá um amparo que eu sei que tem trabalho que vai chegar e que a gente vai conseguir se organizar da melhor maneira possível, quanto, eu tenho um trabalho grande, mas eu sei que eu não dou conta de pegar sozinha. Alguém vem comigo, a gente faz uma parceria, e por a gente caminhar sempre junto é muito tranquilo de fazer isso, né? A gente está sempre muito alinhado, né, de forma de trabalho, enfim. Então, que eu acho que contribui bastante. Uma coisa também que eu lembrei de um outro caso, nossa, que a Cássia falou sobre a comunicação transparente. Uma vez a gente foi fazer uma produção executiva também e a gente tinha definido, dentro da lógica, acho que 3 de nós estávamos diretamente envolvidas na produção. E a gente fez ali uma lógica de o que seria a função de cada uma, como a gente ia se comunicar e como que a gente ia se remunerar. Mas acaba que depois que a gente fez essa produção, a gente percebeu que a carga não foi aquilo que a gente tinha pensado, então, portanto, a remuneração não estava condizente. E a gente conseguiu. Claro, isso é trabalhoso, não é o tipo da coisa que a gente está acostumado, né? A gente não está acostumado a falar abertamente sobre dinheiro, a gente não está acostumado a falar, olha, eu acho que eu ganhei menos do que o justo, ou, né, eu acho que a gente tem que repensar tal, mas demos esse passo que eu acho que foi muito importante, eu não lembro qual que foi o caso exatamente, mas, olha, acho que tal trabalho ficou um pouco mais pesado, vamos pensar em redividir as cotas, que é um acúmulo de debate que, para os próximos, né, para as eventuais produções futuras, a gente tem também. É
desgastante, né? É exigente, mas é isso, é debate e é um tipo de tecnologia que a gente vai desenvolvendo. Tanto as ferramentas para essas discussões, os espaços para essas discussões, o acolhimento para essas discussões, né? Então, o espaço da vulnerabilidade, o espaço, né, do cheguinho que a gente faz mesmo, de saber como estamos, porque também são nesses lugares que a gente consegue descobrir necessidades, problemas, questões, desejos, e a gente consegue ir transformando isso. É mais trabalhoso, né? É outra lógica de funcionamento, né? Mas é um acúmulo. Acho que funciona bastante. E estamos estendendo esse pensamento da rotatividade de trabalho também para parceiros, né? A gente identificou isso em alguns trabalhos que a gente veio fazendo, que a gente também estava, às vezes, contratando as mesmas pessoas, né? Ou, enfim, da gente, como que a gente também pensa em expandir as nossas parcerias e distribuir, né, melhor os recursos como um todo. Acho que é isso das contribuições do meu depoimento. Vai lá, Maíra. Eu não tinha certeza se tinha mais gente inscrito para falar. Sobre o coletivo Casarão, que a Cassiane falou, acho muito interessante, tá? Eu estou ouvindo as coisas que vocês estão falando e eu estou assim, nota mental, nota mental, nota mental, isso é bacana, isso é legal. São formas diferentes de ver o trabalho, né? Quando eu vim de Porto Alegre, lá eu tinha trabalhado com um grupo que eu acompanhei desde o zero, desde o primeiro espetáculo. E eu vi essas discussões que vocês estão tendo, eu vi esse grupo participar lá. Claro que lá as condições eram outras e a característica do grupo era outra. Eram todos atores e um colega era diretor, mas em determinado momento todo mundo dirigia e essa divisão de bolinhas, lá a gente fala da divisão de bolinhas, que seriam cotas, né? Uma bolinha para cada função, uma bolinha para cada atividade que o pessoal exercia. Lá pelas tantas era uma bolinha para cada atividade e uma bolinha para o grupo, para que essa bolinha pudesse sustentar, pagar, por exemplo, escrita de edital, que às vezes uma das pessoas se encarrega e fica super sobrecarregada, né? E eu vi essas discussões todas acontecerem lá no grupo e as modificações, né? Eu não trabalhava diretamente com eles o tempo inteiro como integrante, porque eu tinha outros grupos e não podia me dedicar também dessa forma. Mas era colaboradora e acompanhei bastante essas discussões lá. E eu acho uma das coisas legais que vocês estão pontuando aqui também, que é legal, é essa abertura para discutir, né? Repensar as formas de trabalho e rever, né? E pensar, não, a gente pode fazer diferente. E quando eu cheguei aqui e entrei pro coletivo Casarão, eu vi outras formas ainda. Eu tenho a sensação de que quanto maior o grupo, mais se discute isso, porque são mais visões. Então, em momentos diversos, isso é levantado, né? E tanto lá quanto aqui, essa questão dos desejos é super forte. E como no coletivo Casarão nós somos muitas pessoas, nós chegamos a mais de 100 pessoas em várias épocas, porque nós temos várias companhias trabalhando lá e algumas companhias às vezes têm mais de 20 pessoas. E mesmo que elas passem às vezes um semestre, um ano com a gente, é muita gente, né? Então essa multiplicação de desejos e de questionamentos é proporcional. Então, quando a gente sofreu uma mudança bem grande agora durante a pandemia e ainda está tentando se reestruturar, nós passaremos por uma nova mudança agora, eu acredito. Mas antes da pandemia, nós tínhamos as nossas reuniões em torno de uma mesa.
e uma mesa muito grande, de forma a respeitar um pouco uma certa ancestralidade. É que lá nós temos pessoas de várias épocas, como o coletivo já tem uns anos, nós temos pessoas de várias épocas, de várias práticas, e pessoas de várias idades, com experiências muito distintas. Então, equalizar isso também é uma discussão constante. E quando eu cheguei, já tinha várias práticas, né, bem estabelecidas, e isso me tocou muito. Tem duas que eu acho... Uma delas eu acho fantástica, que é a questão do anjo. O que acontece? A gente trabalha, para quem não conhece, a gente faz a gestão num espaço que é público, é um espaço cedido para a prefeitura, mas a gestão quem faz é o coletivo. A prefeitura, ela colabora cedendo o espaço, né, obviamente, mas ela paga luz, água, internet atualmente, e nós temos 3 funcionários trabalhando na casa. Um jardineiro e 2... gente, perdi agora o nome do cargo, daqui a pouco eu lembro. Mas elas trabalham numa área mais administrativa. E elas, nossa sorte, elas são muito parceiras, são pessoas muito parceiras do coletivo, né? Porque tem locais que às vezes a gente vai trabalhar em que você tem que estar o tempo inteiro lutando para conseguir as coisas, porque quem representa o poder público não está disposto a facilitar, né? E no nosso caso, eu acho que a gente tem muita sorte, porque o Centro Cultural Casarão, ele existe em parte por causa da luta dessas funcionárias, de insistir que ele permaneça um aparelho público, que ele permaneça voltado para a cultura, para o usufruir da cultura. Nós temos constantes assédios, já se cogitou no espaço para ser um espaço de tratamento de saúde, da área da saúde, já se cogitou de ser algumas outras coisas. Nós estamos dentro de um bairro residencial, é um centro cultural dentro de um bairro residencial, que era para ser popular e que atualmente é de classe média. E atualmente também esse bairro tem um interesse de ser fechado para alguns moradores, para se tornar quase um condomínio horizontal. E então, só que nós estamos lá, resistindo. E essa discussão também tem sido muito grande, envolveu outros setores da sociedade, porque ainda, eu brinco quando a gente faz a fala do anjo, a fala de recepção ao público, a gente fala sobre uma questão de coletividade, né? E a gente trabalha o coletivo de várias formas, tanto na gestão quanto na participação do público, dos moradores da comunidade. Foi o pessoal frequentador e o pessoal da comunidade que salvou várias vezes o espaço, inclusive de um incêndio. Então, essa coletividade ela é muito ampla e nos afeta diariamente. Esse trabalho do anjo, especialmente, é um dos que mais me cativou quando eu cheguei, porque é uma pessoa, o espaço é público, vários grupos podem ensaiar, qualquer pessoa pode solicitar para ensaiar no espaço, é gratuito, né, não se paga nada por isso, que a gente pede uma contribuição para a faxina, que sim, quem paga é o coletivo. E essa faxina sai do nosso famoso chapéu também, muitas vezes. A gente trabalha com a prática do chapéu, uma contribuição consciente. E todo mundo que ensaia lá com regularidade, a gente pede de contrapartida que colabore com esse valor da faxina, dentro das suas possibilidades, e com um trabalho, trabalhando em algum evento, trabalhando de alguma forma. Né? É uma troca. Você utiliza o espaço e, de alguma forma, contribui trabalhando, já que a gente não cobra valores pelo espaço, né? E uma das formas é o trabalho do anjo. É a pessoa que vai receber o grupo, que vai fazer a ponte com a plateia, que vai representar o coletivo e que garante que os eventos aconteçam da melhor forma possível.
E isso me tocou muito. A gente brinca sobre o tamanho das asas, né? Que os anjos vão em dias que são bem, bem desafiadores, as nossas asas crescem. Quem trabalha acaba ganhando asas muito grandes. Porque tem que lidar com muitas coisas, né? A gente recebe público de todo o tipo, de todos os lugares. A gente ainda representa o coletivo quando trabalha como anjo, então a gente às vezes tem que dialogar com segurança, com a guarda municipal, com questões de volume, de som do espaço, com ocupação dos espaços, estacionamento. Então, a gente acumula funções com muita frequência. Além de tudo, a gente ainda dá aquela olhadinha nos banheiros, confere se está tudo em ordem, se os horários estão andando, se tem um cafezinho lá, se a galera está bem, né? E essa é uma das formas. Por isso que é um trabalho voluntário. O coletivo Casarão, ele trabalha de forma voluntária. Então, nós temos uma pessoa que administra as contribuições para o coletivo, essa pessoa trabalha de forma voluntária. Nós temos pessoas que trabalham com a questão da divulgação, assumem contatos com a imprensa, comunicação da prefeitura. Nós temos pessoas que se encarregam de manutenção, a gente faz mutirões de manutenção do espaço, mutirões de faxina, mutirões de organização. Quando começa a incomodar, quando alguém começa a ficar acumulado, sobrecarregado, a gente começa a dizer, gente, está faltando alguma coisa. Então, a gente convoca a reunião, nós temos reuniões mensais, tanto de agenda quanto de gestão. E na reunião de gestão a gente traz essas questões, necessidades, e às vezes essas questões elas não partem tanto da pessoa que está sobrecarregada, mas muitas vezes quem está frequentando, porque a gente também assiste aos espetáculos, a gente não vem só trabalhar, né? Então, é muito interessante quando o olhar do outro diz aqui está faltando para quem está trabalhando, né? Então, sim, a gente vive num permanente diálogo de gente, vamos trabalhar mais aqui, vamos trabalhar mais lá, tá ficando muito desorganizado, tá ficando aparecendo o Centro Cultural Casarão, ele existe no meio de uma fazenda, ele era uma grande fazenda, era a sede de uma grande fazenda, a fazenda foi dividida em 5 terrenos, foram 4 destinados a condomínios fechados e a exploração privada, com a condição que o 5º permanecesse aberto popular e que o Centro Cultural permanecesse um aparelho público. Com essa condição ainda permanece, mas a gente tem que lutar por ela diariamente. A gente tem que relembrar os moradores, relembrar a comunidade que isso é assim e precisa permanecer assim, né? E isso faz parte da nossa gestão. Isso é um diálogo inclusive com a prefeitura, com serviços públicos. E isso também nos leva a algumas questões de manutenção, porque como é uma grande fazenda, ainda a área do Centro Cultural ainda é bastante verde, inclusive temos um lago atrás do Centro Cultural, e esse lago é frequentado pela comunidade. Nós temos a presença de alguns animais. Pessoalmente, já vi um tamanduá, tá? Durante um evento, ele passou pela nossa cozinha. Foi bem impressionante. A gente tem que lidar com uma fauna e uma flora que demanda atenção, né, no espaço, né? Porque quebram galhos, caem árvores. E a gente, recentemente, ano passado, a gente teve que fazer um mutirão, que é um flamboyant. A gente já tinha solicitado à prefeitura que fosse podado, porque ele já estava envelhecendo, estava adoecendo. E num temporal ele caiu, acertando um dos edifícios do Centro Cultural, que é a Casa das Árvores, e quebrou um pedaço, né? E daí... Maíra, desculpa, só um falando pra pedido. caramba. Você consegue concluir uns 2 Sim, minutinhos, só porque já tem gente inscrita e a gente tentar... Desculpa, viu? É o papel Não, chato você da tá mediação aqui. Você tá certo, você tá certo.
é que é muito grande, assim, eu acabo me perdendo um pouquinho. Mas é um exemplo. A árvore caiu, a prefeitura deveria ter cuidado disso, mas não, né? Então, nós chamamos o coletivo, um colega que é mestre de capoeira, também é mestre de obras, se prontificou a fazer o concerto, outro colega orçou o material, outro colega foi atrás, fez a compra, né? Essa correria das emergências, elas fazem parte do nosso dia a dia. Foi feito o concerto. Assim como ano retrasado também foi feito ano 2019, foi feita uma campanha para a troca do telhado, arrumar o telhado, e o telhado levantou voo no meio da campanha, a gente teve que trocar o telhado inteiro, e graças a Deus estava rolando a campanha. A casa maior, ela teve o telhado arrebatado num temporal. E essa coletividade, ela acontece tanto no planejamento quanto no emergencial, né? Nós temos que dar conta de várias coisas. E a gente usa tem usado a técnica do Dragon Dreaming também nas nossas reuniões, e isso foi muito legal, porque a gente tem uma regra que nos ajuda a conduzir a quantidade de gente, que é quem teve a ideia, que administre, que faça acontecer, né? Porque ideias, desejos e sonhos todos nós temos, mas nós somos mais de 100 pessoas, então como administrar isso, né? Tem ideia, beleza, a gente apoia, como é que faz para fazer acontecer, né? E o Dragon Dreaming é uma das formas de fazer com que essas ideias ganhem peso, né, e corpo e realidade. E, enfim, tem várias outras que a gente tem aprendido. Elas estão se modificando ano a ano, conforme o coletivo também se modifica. E eu quero ver o que vai acontecer esse ano na volta do presencial. Estou na expectativa. Obrigada, gente. Desculpa o tempo. Só uma perguntinha, se a Josi... Obrigada, viu, Maíra, por compartilhar a experiência. Josi Cuervo se inscreveu ou pôs o nome na lista? Se Josi se inscreveu, pode começar. Se não, acho que é a Mari. Bom, eu vou começar qualquer coisa, eu paro, eu vou colocar um tempo aqui para não me perder. Eu queria fazer duas perguntas que vocês respondessem depois, eu vou emendar uma fala pequena, que eu também fiquei com vontade de falar, gente. Eu não posso ver uma oportunidade de falar que eu quero falar. Mas que eu ia perguntar da cajucultura, que vocês estavam falando, a Juliana estava falando aí no começo. Vocês falaram a informação, mas eu não registrei. Quais ações vocês têm feito, assim, para fora do coletivo de vocês, ou se vocês têm pensado essa produção como uma rede entre vocês pensam em projetos específicos, ou se vocês trabalham com algum outro grupo nas cidades onde vocês estão. A Cássia, eu sei que já não está mais no mesmo lugar, então eu acredito que talvez vocês não estejam todos na mesma cidade, não sei. E eu ia perguntar também qual a relação de vocês com outros grupos feministas da América Latina. Vocês contaram a experiência do Uruguai, mas como que é essa relação, se vocês participam efetivamente desses grupos? Aí eu anotei aqui algumas coisas, eu queria compartilhar as minhas experiências com a MST, coincidentemente vim com a farda, que eu gosto de andar com ela. E aí eu fiquei pensando só duas coisas que eu queria falar antes de compartilhar essa história mais ou menos com vocês. Uma é que é muito importante, eu não sei, eu ouço pouco a gente em roda de mulheres falar disso, sobre a inteligência emocional, porque eu acho que, sabe, quando a gente começa a pensar sobre esse lugar da gente poder ser vulnerável, a gente a entender o que está acontecendo ao nosso redor, trabalhar essa questão, quanto que isso potencializa as nossas ações coletivas, né? Porque não é fácil você falar assim para um grupo, vamos sentar aqui e conversar. Francamente, desse grupo vamos falar todas as coisas, né? Então, se a gente não trabalha como que a gente faz esse diálogo de uma maneira que vai ser positiva, né? O quanto que isso pode ser ruim.
E falar que, para mim, eu sempre tive muita dificuldade com mulheres, muita dificuldade. Durante a construção toda, eu era a única menina da minha família, então sempre tive muitos homens próximos, essa construção muito nesse lugar. E como uma mulher, né, eu já nasci filha da violência, né, com a violência obstétrica. Então, eu já nasci aquela situação. Então, a gente vai acumulando situações e isso tem impacto nas nossas vidas, né? Então, quando a gente se nega a olhar para essas situações, a gente também sofre. E aí eu sofria muito. Eu odiava o meu ciclo menstrual, eu odiava menstruar. Não existia uma pessoa no mundo que odiasse mais a menstruação do que eu. E, enfim, tanto que todas essas questões me fizeram sofrer muito. E aí, um dia, porque a gente também não falou aqui do marxismo esotérico, então a gente precisa dessas coisas, né? Eu, como uma boa capricorniana, tô brincando, gente. Mas eu acredito, sim, que a gente é feita de ciclos, né? E quando eu comecei a me aproximar disso, não de uma maneira esotérica, e eu também acho que nem tudo é ruim, né? Mas de uma maneira de se conhecer, o autoconhecimento, até uma coisa meio antropológica, assim, sabe? Fui buscar em lugares muito profundos. Quando eu comecei, então, a prestar atenção, né, nesses ciclos e a me aproximar de mulheres, a minha vida mudou e foi tão maravilhosamente pro bom, assim, tipo, foi tão bom quando tudo começou, sabe? Quando eu me aproximei, quando eu entendi e me desfiz, assim, do preconceito mesmo, comecei a prestar atenção, né, no que acontecia, o quanto que isso foi melhorado. E aí, quando a gente, enquanto mulheres, entende isso, e quando trabalha junto, conversa e dialoga sobre os ciclos e sobre toda essa questão nossa, que ela é da nossa natureza, que ela é humana, a gente, enfim, potencializa os nossos trabalhos de produção. Tem uma mulher que eu não sei se vocês conhecem, a Mônica Guerra, ela fala um pouco dessas questões assim. Tem uns vídeos bem legais dela, depois eu compartilho com a Cássia. E aí, para contar agora, vou resumir rapidinho, não vou tomar muito tempo, a minha experiência com o movimento do MST. Aqui onde eu tô, tem 170 assentamentos, 7.000 famílias assentadas, é bastante gente, né? Tem assentamentos, eles têm por volta de 40, 50 famílias, e tem um assentamento que é muito grande, que ele é o São Bento I e o São Bento II, e cada um tem 250 famílias assentadas, mais ou menos. E aí, fui onde eu estou? Eu estou em Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema, onde o Zé Rainha mora. E o Zé rompido com o movimento, né? O Zé hoje, agora, ele está aí na Frente Nacional de Luta, que é o FNL, fazendo uma nova, fazendo ainda disputa pela terra. Mas aí eu vim para Prudente porque eu vim estudar geografia. E a geografia aqui, ela é muito pesquisa, e ela tem muito essa coisa da pesquisa com os assentamentos, né? Então tem vários grupos de pesquisa que estão ali e tal. Só que a gente vai, conhece, mas é isso, acabou, terminou, tchau. Você não tem uma continuação, sabe? A universidade, ela tem muita dificuldade ainda de sair daquela bolha da universidade e se integrar com a cidade, que são uma tônica desses lugares que vivemos aí, que tem universidades. E aí passou, eu já tinha terminado, já fazia artes, eu já estava fazendo outras coisas. Teve a feira em São Paulo, e aí eu fui para a feira e fui para São Paulo, meu pai tinha ido na feira. Aí voltei incomodada com aquilo, falando, poxa, como é que o cara está na capital e está consumindo produto e a gente está aqui, só tem MST aqui e a gente não tem uma coisa para comer? Por que a gente tem que comprar do mercado comida que está envenenada? Porque a gente vai ficar doente, sabe? E o quanto que isso prejudica, a gente não consegue pensar, não adianta, você vai para a luta, é um desgaste, porque você não come, então você não pensa, só que você nem sabe, você não tá... Nossa, que loucura. Aí não, então vamos fazer isso. Aí começou esse namoro e a gente faz então uma feira uma vez por mês, aqui no nosso galpão, uma feira da reforma agrária, que já vai para 5 anos de feira, uma vez por mês. Então, a gente, nessa movimentação que a gente começou de fazer a feira, de trazer, imagina, tem 170 assentamentos. Se vem 3 carros, um de cada assentamento, não tem nada.
não vem ninguém, sabe? Tipo, é muito pouco, mas o quanto que é difícil fazer essa luta, né? E a feira agora crescendo, muito mais pessoas, a gente conseguindo envolver o poder público, fazendo essa discussão, chegar em outros lugares para isso virar uma política pública, né? Mas o que que isso trouxe para nós? O MST é uma organização maravilhosa, eles são super setorizados, então eles nacionalmente, né? Então isso é muito importante. Eles também dialogam com outros grupos de movimentos sociais e partido. Então eles são muito alinhados à realidade. Essas discussões que eles pautam são muito alinhadas à realidade. E isso trouxe para nós esse impacto real assim na nossa sociedade. Então a gente começou a trabalhar muito mais. Nós, Galpão da Lua, que é onde eu trabalho, o coletivo de cultura, nós somos uma ocupação cultural. A Maíra falou lá, são mais de 100, fiquei chocada. Nós éramos 9 e hoje nós somos 7, porque 2 estão viajando pela estrada. E a gente faz esse diálogo com todos esses grupos e o que isso trouxe para nós? Isso trouxe para a nossa organização organicidade, porque quando a gente começou a trabalhar com uma organização extremamente organizada, por exemplo, o MST, o Levante Popular da Juventude, Frente Brasil Popular, de alguma maneira a gente foi sacando o processo da organicidade, trazendo isso para dentro do nosso coletivo, e a perspectiva do ganha-ganha, da generosidade. Trabalhar com os produtores do campo, com essa galera, é você ser extremamente, não gosto dessa palavra abençoado, mas é você ser extremamente abençoado, assim, sabe, sempre. Quando começou a pandemia, gente, eu estava dando aula ainda, mas o meu companheiro, o grupo dele tinha 17 trabalhos para aquele mês e foi todos cancelados, assim, sabe? Então, tipo, a gente ficou, meu Deus, e agora? E aí a gente ficou num choque aqui, sabe? Porque pagar aluguel, conta, como é que foi no mercado? E aí a gente falou assim, eu falei assim, calma, gente, a gente não, ninguém vai passar fome. E aí a gente começou a organizar uma cesta de alimentos para os trabalhadores da cultura. E eram cestas, assim, vinham polpas de fruta, doce, legumes altamente de qualidade, tudo de alta qualidade. Então, quando a gente fala de doar, de fazer uma cesta básica, é isso que a gente está falando. Não é de encher de óleo de soja e uma cesta do mercado. Não, a gente está falando de comida de verdade, a gente está falando desse tipo de distribuição. Então, é um processo, assim, extremamente generoso de uma maneira geral, porque quanto mais você dá, mais você recebe. É incrível esse ciclo acontecer. Então, a gente tem desenvolvido, assim, com eles, assim, cada vez mais, estreitando laços, trazendo eles muito mais para a cidade muito mais caminhando. Esse ano a gente já conseguiu organizar um encontro em março, das mulheres do campo e da cidade, que tinha mais de 250 mulheres, que foi muito legal, que foi numa escola do assentamento. E no MST hoje, 25 anos depois dessa grande disputa de luta aqui no Pontal, principalmente, né, do lugar onde eu tô, eu que estava em São Paulo, eu via na televisão, né, um movimento extremamente criminalizado e tudo, e hoje você conhecer aquelas pessoas que estavam fazendo luta, né, 20 anos depois, com as suas casas estabelecidas, as suas famílias estabelecidas, o que você encontra quando você vai a um assentamento? Você encontra prosperidade, você encontra organização, você encontra intelectuais, porque todos eles se formaram, são doutores, sabe? A galera tá estudando, então as mulheres protagonistas, assim, meu, o trabalho, sabe, trazer essa discussão de quem que vamos fazer, trazer sempre essa coisa para discussão. Tanto que quando rolou a conversa minha lá no galpão, que o companheiro ficou sem falar comigo, aí todo mundo falava assim, mas por quê? Tipo, essa é uma conversa normal da gente, né? Então, alguma coisa que eu errei, mas depois a gente se resolveu. Mas para dizer só que é isso aí. E que só foi ganho compartilhar essa experiência, então, com vocês, de trabalhar com essa organização maravilhosa.
Ana Angélica, se você quiser falar, e depois eu posso responder o que a Mari perguntou sobre cajucultura. Bom, eu estou falando de Campinas, né? Eu queria compartilhar com vocês. Pena que a Silvia Schiavone não está aqui, porque, né, eu queria, enfim, eu também trabalho com artes visuais e entendo muito das questões que ela colocou aqui, né? Mas fico também sempre pensando, né, em tentar não deixar, né, essa dualidade também tomar conta da gente, né, do ou, né, ou é homem ou é mulher, o masculino, o feminino, né, e tentar integrar e trabalhar junto o máximo possível, né? Sei que também às vezes não é possível. Mas queria compartilhar, na verdade, a criação de um circuito, chama Circuito Livre de Arte Independente de Campinas, que é uma reunião de 16 espaços, né? Enfim, já tem uma certa flutuação de membros, né? Que começou com um encontro, né, na verdade, de duas mulheres, né, meu e da Maíra Endo, para fazer uma feira de arte em Campinas, né? E inicialmente seria na Casa de Eva, que é o espaço que eu faço a gestão, só que, enfim, eu vi, né, assim, e vejo muito também uma postura feminina nesse fato de eu ver que a Casa de Eva não era o lugar, né, e que a gente precisaria de uma terceira pessoa, que é o pavão cultural, né, que chegou na pessoa da Teresa Mas, que era o lugar mais adequado para abrigar esse evento, né? Só que aí veio a pandemia e o projeto de uma feira, né, enfim, não pôde acontecer até o final do ano passado. E aí, com a pandemia, a gente começou a pensar, né, era um momento assim que eu acho que na cidade de Campinas, toda a cena das artes visuais estava sendo feita por espaços independentes, né? Então, assim, tinha uma força muito grande, só que cada um fazendo o seu trabalho na sua região, no seu espaço, sem dialogar muito em relação à data de evento, né? Enfim, a possíveis potencialidades que essa união poderia ter, né? E na pandemia, a nossa primeira preocupação era se alguém estava passando alguma necessidade e teria que fechar as portas, né? E aí, nesse momento, a gente chamou, né? Cada uma foi chamando quem conhecia, né? E durante, sei lá, um ano e meio, a gente fez várias reuniões virtuais, né? Para entender melhor a realidade de cada lugar, né? Nenhum deles fechou, né? É, e, e a gente acabou formando um coletivo muito potente, porque são espaços muito diferentes, com diferentes realidades econômicas, diferentes realidades sociais e diferentes realidades culturais, né? Vai desde uma praça no Clubinho Eulina, que é uma região periférica, né, que tem um grafite no muro, e aí eles usam, né, essa quadra para fazer eventos temporários, até outros lugares super bem estruturados, né? Enfim, em Sousas, né? Ou mesmo a Casa de Eva é uma casa, né? Assim, e aí, assim, a minha questão é sempre também assim um pouco, né? Eu gostei muito de ouvir essa forma assim de como compartilhar esses recursos todos, né? Assim, de ouvir um pouco da experiência da Caju, né? Desse fundo comum, né? E dessa honestidade, sinceridade, né? E transparência, né? Em cada uma poder falar quanto eu preciso, quanto eu posso dar, né? Assim, claro que vocês estão em 5, né? Nós somos em 16. Assim, né? E vocês já têm esse convívio, né? Certamente é bem diferente, assim. Mas assim, eu fico pensando como um sonho também poder fazer isso dentro do CLAI, sabe? Porque, né? Tem pessoas que estão lá dentro que não precisam se preocupar
em receber um prolabore, porque já tem, enfim, filhos fora de casa, já tem uma vida toda resolvida, já tem uma aposentadoria, né? E tem pessoas que estão ali lutando para o almoço do dia seguinte, né? Ou do mês seguinte, né? E a gente não convive assim, né? Como que é possível fazer, né, esse tipo de prática enfim, sei que, né, imagino que, eu acho que não tem resposta, né, mas assim, alguns caminhos para tentar fazer isso num grupo maior, assim, né? Qual é essa cama que a gente teria que fazer, né, para conseguir ter esse tipo de conversa, né? Porque às vezes, né, sei lá, mesmo para escrever projetos no PROAC, né, assim, algumas se voluntariam né, e geralmente assim, eu, Maíra e Tereza nos voluntariamos, né, a escrever o projeto em nome do grupo todo, e mesmo assim, muitas vezes a gente tem que correr atrás das pessoas todas para mandarem termo de compromisso, uma proposta para uma coisa que vai ser um bem comum, né? Então, assim, como isso tudo é também um aprendizado, né, de viver no coletivo. É isso. Obrigada, Mari, Ana Angélica, por compartilharem. Lógico, não tenho respostas, tenho aqui mais perguntas, né, para dividir, mas entrando especificamente nas perguntas que a Mari fez, né, se eu entendi bem. Primeiro é se as produções, como funcionam as produções da Cajucultura, né, se a gente se vincula com outros grupos ou não. No início, assim, tem 5 anos o coletivo, e a gente já mudou bastante, e volta e meia a gente está reconsiderando, assim, o que é, né, o que é o nosso coletivo, qual que é o objetivo dele, né, o que nos move. No começo foi muito um espaço, assim, de se vincular com outros grupos que estavam precisando de produtor e ter um espaço de compartilhamento de trabalho e de troca de experiências. Então, Júlia, eu e Cassiane estávamos trabalhando com tal grupo, Juliana, que também tem a particularidade de ser atriz da Histriônica, mas também faz produção, Juliana Caneto com outros grupos. Então, assim, a gente se reunia para, gente, vivi tal dificuldade em tal grupo, como que vocês resolveriam? Era uma troca de experiência e também compartilhamento de trabalho. E logo a gente sentiu falta de, putz, né? Estamos aí fazendo muitos trabalhos que vêm de ideias dos outros, né? Como que seria trabalhar para ideias nossas, né? Então, muito esse desejo de fazer projetos e criações que viessem mesmo desde o início da nossa forma de trabalhar, da nossa forma que a gente está construindo e refletindo e exercitando. Então, existem este que nós estamos fazendo hoje é um projeto que saiu, né, do seio, assim, do coletivo, a Mostra Cajucultura, mas no passado a gente já teve, o ano passado a gente realizou um chamado CRI como quem luta, que também foi a partir viabilizado através de edital, e onde a gente deu a estrutura para que criações artísticas com pessoas que a gente queria acontecessem e compartilhamos da forma que a gente escolheu. Então, tem alguns momentos especiais, acho, do coletivo que a gente consegue viabilizar projetos próprios, para além dessa parte formativa. A formativa sempre foi uma área nossa também do coletivo, que a gente foi fazendo a junção de várias ferramentas. A gente usa muito, né, esse pensamento feminista, ou as ferramentas do Dragon Dreaming, ou mesmo a questão, né, da elaboração de projetos e política cultural. Então, mas eu vou compartilhar também dificuldades. Assim, a gente tem muito esse desejo, e muitas vezes a gente se vê assim, putz, querendo pensar projeto do coletivo, mas no meio né, da roda louca do dia a dia, tipo assim, o que está nos pagando? Muitas vezes a gente está tendo que estar em 5, 6, 7, 8 projetos diferentes, porque todo mundo aqui conhece a realidade de edital ou de uma venda ali para um SESC, ou, né? Então, assim, estar em um projeto não faz você ter todo o recurso que você precisa, né, para um mês. E aí, a hora que vê, a gente está
né, sem tempo para se dedicar a projetos próprios. Então, é um puta desafio mesmo, né? Assim, como que... E aí é uma pergunta super geral mesmo. Como que, em meio a muitos momentos, às vezes, de total precariedade mesmo que o trabalho na cultura, no começo da pandemia a gente viveu muito isso, foi tipo, Deus nos acuda, né? Como que a gente vai trabalhar? Inclusive, assim, a Ju Caneto não está aqui para trazer a experiência dela, mas ela foi alguém que realmente, no começo da pandemia, focou em outra coisa, começou a desenvolver agrofloresta e tal. Então, como que a gente, no meio disso, de muitos momentos de precariedade, consegue implementar, né, esse pensamento da economia solidária e, né, do compartilhamento e de eu preciso mais, você precisa menos, e da necessidade versus desejo. E é aí mesmo que está posto, né? Que se a gente estivesse ali nadando em dinheiro e nadando em tempo, com folga de tudo isso, talvez, né, essa discussão teria uma outra complexidade, mas com certeza nós estamos falando de um tema muito complexo, mas é isso, em alguns projetos a gente consegue implementar exatamente isso que a gente falou, de uma cota para quem não esteve envolvido, ou uma cota para o coletivo, uma cota maior para quem esteve. Em outros projetos é assim, gente, é o que tem, vamos dividir aqui com quem está participando e bola para frente, a hora que a gente conseguir, a gente volta nesse nosso pensamento. Então, é isso, né? Entre tropeços e conquistas, a gente vai levando. E sobre nosso vínculo, né, com outros coletivos, também em nível de América Latina, a gente tem coletivos parceiros, que eu diria, assim, na cidade ou no estado, né, com quem a gente consegue, às vezes, compartilhar trabalho ou indicar, ou trazer para trabalhar junto, né, inclusive esse projeto do ano passado, CRI Como Quem Luta, foi um projeto que a gente conseguiu trazer pessoas que a gente queria, foi um projeto feito 100% por mulheres, foi a primeira vez que a gente falou, puta, vamos lá, né, conseguimos fazer uma equipe 100% mulheres, cis ou não, e vínculo com outras redes na América Latina. Quando a gente esteve lá nesse encontro do Uruguai, a gente entendeu que existe assim um núcleo aí meio articulador na América Latina que estava partindo naquele momento do Chile e que se chama, né, até hoje, Gestoras em Rede. Só que em espanhol, Gestoras em Rede, né? A gente, no começo, logo depois daquele encontro, a gente participou de algumas reuniões. Naquele momento, essa rede estava muito focada num trabalho de mapeamento, né, de quem são os trabalhadores da cultura, quanto ganha, em que setor está trabalhando, em que país, e querendo estender isso a todos os países da América Latina. Então, a gente, com umas outras mulheres de um coletivo da Bahia, a gente queria trazer isso assim para o Brasil, realmente com essa ambição de vamos chegar e vamos mapear quem são as mulheres trabalhadoras da cultura no Brasil. Não chegamos aí, veio pandemia, veio tudo e veio as dificuldades da vida, mas ainda está latente, assim, né, dentro do nosso coletivo, essa vontade de estar articulada. Também entendo que tem um núcleo, assim, articulador na Argentina, que eu faço parte aqui do grupo de WhatsApp, depois que nasceu minha filha, eu confesso que só estou arquivando, não estou conseguindo ler nada, mas, assim, Rede Mulheres por la Cultura, que também, assim, articula pessoas, mulheres, né, de vários países da América Latina. E o próprio Encontro Nacional das Mulheres Trabalhadoras da Cultura e das Artes também é algo que se propõe a acontecer periodicamente. Então, em 2019 foi no Uruguai, e a proposta é que em 2021 ia ser no México. Acredito que não se deu de forma presencial, mas se deu de forma online, mas vamos estar atentas aí para em 2023, onde que vai ser, e dali sai muita coisa. Então, fica aí a dica de se os coletivos de vocês conseguirem, né, se organizar com alguma antecedência para bancar a passagem, não sei se de todas as pessoas, mas de algumas mulheres, vale muito a pena. Então, depois, acho que no final, assim, passada essa oficina, a gente pode compartilhar por e-mail algumas referências dessas que a gente está citando aqui. É isso. Vou pegar um pouquinho.
Ana, eu não tinha me ligado que o Circuito Livre de Arte Independente de Campinas é a CLAI. Eu falei, CLAI. Muito legal, na verdade, saber mais detalhes dessa rede, porque eu sempre ouvi você falar, mas eu não tinha noção, né? Acho que seria bacana, então, em outros momentos, a gente trocar mais mesmo, né? E pensar que outros caminhos, assim, são possíveis, assim, achei muito legal. E essa ideia da CLAI também, né, de pensar no amparo e sustentação em rede, tem muito a ver com a vontade que a gente tinha lá atrás, aí complementando um pouco a fala da Júlia dos parceiros, né, a gente sempre manteve muitos parceiros e parceiras próximos, né, então a gente tem alguns muito diretos, como a Cioruan, que a gente trabalha diretamente, mas aí a gente vai firmando também parcerias ao longo do tempo, e aí Bons Ventos, por exemplo, é um espaço parceiro nosso, e em alguns momentos a gente pensou muito lá com a Lena, com o Caian, com a Andrea, essa ideia de pensar uma rede em que os espaços também fossem, né, a gente chegou a ter ideias, por exemplo, todo mundo precisa de comunicação, né, sei lá, social media, comunicação na internet. Se cada um for pagar por um serviço de comunicação, os coletivos não têm espaço, não têm condições, às vezes, de pagar, um tem mais, tem menos. E às vezes tem, sei lá, tem um coletivo que tem esse recurso, né? Então, um fazer para todos e outro compartilhar um outro saber, um outro recurso que fosse para todos. Então, a gente não chegou a desenvolver isso, porque, né, acho que a pandemia rompeu muitas coisas, né, gente? Muitas coisas que estavam em construção romperam também, né, nascendo outras, mas acho que muitos processos foram rompidos, assim. Então, a gente acabou não... Tem essa mudança, né, Mari, te respondendo. Só eu saí de Campinas. As meninas continuaram lá, né? Mas chacoalha bastante, porque daí a gente se vê por internet, um monte de coisa. Mas tinha essa ideia, viu, Ana? Então, eu fiquei muito feliz de saber da CLAI que tem esse trabalho, assim, né? E que se desenvolva cada vez mais. E aí, acho que sobre introduzir essas práticas, Ana, eu creio que um jeito legal seria ir pensando, por exemplo, ações formativas para todo mundo, para trazer ferramentas, por exemplo, convidar uma galera da Casa do Povo para falar, sei lá, como que é lá na rede da Casa do Povo, convidar, sei lá, pessoas que trabalham com comunicação não violenta, pessoas que trabalham com ferramentas, tecnologias sociais diversas, né? A sociocracia, assim, eu sou fã e ainda não aprofundei o que eu queria, porque eu preciso estudar mais, mas eu sou muito fã. A sociocracia é um conteúdo, assim, muito rico para trabalhos em coletivos, porque tem um monte de ferramenta mesmo, gente. Isso que a gente fala, mas como é que eu vou ouvir todo mundo? Como é que eu vou acolher todo mundo? Como é que vai ser essa... E aí tem dinâmicas, tem propostas, jeitos de escuta, coisas simples, assim, né? Que vai ajudando mesmo a gente a resolver conflito, ferramentazinhas básicas, sabe, Ana? E aí eu acho que essa parte do dinheiro que é a mais difícil, porque é a que a gente mais, né? É onde se consolida mesmo tanto dessa estrutura que a gente vive, né? Então, a gente mesmo tem também desafios. Às vezes, né, eu cheguei, às vezes, com uns pensamentos super, não, vamos fazer isso. Aí, de repente, não, mas espera aí, cada uma tem uma dinâmica, uma tem filha, outra não tem, como é que é, né? Então, também não é simples implementar, mesmo entre nós 5, né? Como a Júlia falou, a gente oscila, tem hora que dá, tem hora que não dá, tal. Mas a sociocracia é muito... Então, eu penso que começar a trazer o debate, o pensamento para as pessoas e elas se interessarem, porque se vem só de uma, fica meio impositivo, né? Fica meio de fora para dentro, assim. E aí, não sei, trazer processos formativos e suscitando essas ideias, né? A ideia também de moedas internas, né? Também é muito legal. A gente chegou a discutir também nessa época com a Bons Ventos moeda social, que eu acabei não falando desses exemplos. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando há 2 anos na construção de um banco comunitário, uma plataforma de moeda social para troca de serviços que vai iniciar majoritariamente com mulheres. A gente está fazendo há 2 anos, porque é todo mundo voluntária, e aí a gente vai fazendo na medida que a vida permite, assim, né? Vai ser um banco de serviços, um banco de serviços inicialmente ligado a um grupo de mulheres, né? E aí depois vai ampliar também para outras pessoas, mas a ideia é que os nossos recursos circulem. Então, são coisas que também, na hora que você vai falar, e aí a gente começa a entender recurso como, por exemplo, o meu saber de gestão cultural e o saber de uma psicóloga, o saber de uma... São todos saberes que se equalizam e por horas, né? E a gente vai trocando por horas também. Eu misturei um pouco, mas tem um pouco da ideia do banco de tempo. Ronita, eu já ouvi essas conversas aqui de Peruíbe, estou bem a fim de saber mais e me conectar, né? Mas então a gente trabalhar com essa ideia e inserindo essas ideias. E quando a gente falou nesse grupo de mulheres, ainda tinha uma discussão, não, mas o meu trabalho vale tanto, e o meu trabalho vale tanto. Então, sempre que você vai mexer em dinheiro, mesmo sendo um ambiente, né, em que
esse assunto já é debatido, ainda mexe em feridas, eu acho que um monte de coisa aí que precisa acho que o desejo vai despertar das pessoas, né? E é um processo, acho que longo, assim, cotidiano, que vão, né? A gente vai plantando essa semente, assim. Então, eu imagino, assim, pelo que você perguntou, seria por aí. Eu me lembrei também, você falando do CLAI, da mostra Tem Cena em Campinas, que foi uma mostra que a gente fez por um viés político, na verdade, quando o centro de convivência estava fechando e os grupos queriam denunciar, estava fechando não tinha fechado, mas os grupos de teatro de Campinas, alguns queriam denunciar os maus cuidados e os maus tratos com o centro de convivência, né, com o teatro. E aí a gente se uniu para fazer uma mostra. E foi muito interessante, porque a gente se uniu com esse viés de, tipo, fazer coisas no centro de convivência para levar público e contar para as pessoas o que estava acontecendo com o teatro da cidade, como naquele momento o único teatro da cidade. E aí, no fim das contas, a gente fez de um jeito que é isso, um grupo cuidou da comunicação, outro grupo cuidou de não sei o quê, mas todos os dias era lotado. Coisa que se a gente fizesse separadamente cada grupo, não aconteceria, né? Porque a gente não ia ter a força, cada grupo ia sozinho fazer toda a força de divulgação, toda a força de trabalho. Então, nesses exemplos é que a gente vai vendo que a força coletiva é bem mais interessante. Então, acho que na CLAI tem, né, me parece, pela sua fala, que traz um pouco disso. Tipo, vamos unificar, em vez de cada um fazer sozinho, vamos pensar como é que a gente potencializa essa rede para todo mundo, né? E aí, respondendo, não respondendo, mas comentando um pouquinho do marxismo esotérico, eu gostei muito, Mari, desse termo. Tem uma queridona, assim, uma colega, que ela é professora de yoga, ela trabalha com várias coisas de meditação e tal, e ela é marxista, e é uma mulher trans. E ela fala que eu já fiz com ela, na verdade, um curso breve, assim, de marxismo e espiritualidade, né? A minha percepção, e aí é muito uma leitura de achismo, correndo o risco de daqui 2 anos eu ouvir esse vídeo e falar, meu Deus, quanta merda eu falei. Mas assim, agora, né, e muito no achismo, eu tenho a sensação, eu brinco muito que às vezes eu coloco em umas apresentações minhas, dependendo de onde, eu falo bruxa feminista, bruxa marxista, eu vou colocando umas coisas assim, né, bruxa militante e tal. Eu tenho a sensação que em algum determinado momento, e tem a ver com essa divisão sexual também, essa divisão de gênero, essa visão binária, né, e vem lá do Queima as Bruxas para mim, teve uma necessidade de abafar mesmo e separar tudo que é do campo ligado. E eu não sei, né? Quando a gente fala esotérico, esse termo ele veio cheio de cargas de preconceitos também, enfim, estigmatizado de um tanto de coisa. Mas eu tenho a sensação, quando a gente fala, por exemplo, da prática das ervas, né, que é um saber das mulheres. Então, quando a gente vai me anima esse assunto, me veio um monte de coisa, mas quando a gente fala do cuidado das ervas, né? Até um tempo atrás, eu achava assim, olha que eu sou criada com ervas, porque minha mãe sempre foi das ervas, assim. Mas um tempo atrás tinha um tanto de coisa que eu achava, tipo, misticismo num lugar de preconceito. Depois você vai ver, não, mas tem umas mulheres que trabalham, estuda. E aí você vai ver que esse conhecimento das ervas foi apartado por interesse totalmente capital, né? Total, assim, as farmácias foram lá, se apropriaram, né, industrializar os processos e vai lá usar as mesmas ervas, saberes que as mulheres usavam, né? E só que então assim, como que esse é exatamente, tá aí a nossa grande Mariela, né, que trabalha com as ervas, enfim, estudiosa das ervas também. Então, isso era tido como místico. Então, as coisas, eu acho que tudo que é desse campo, que era tido do campo feminino, e aí eu vou colocar no campo da espiritualidade, sem colocar dogma religioso, mas dessa prática da relação com a terra, dessa prática a relação do fogo, acender o fogo, era muito ligado também em muitas comunidades com as mulheres, já li muito sobre isso, que as mulheres eram responsáveis pelo fogo nas suas comunidades, a prática do cuidado das sementes. Então, hoje, esses dias eu vi uma aula maravilhosa com umas mulheres do MST, falando de feminismo marxista, elas falando que esse lance das sementes crioulas, né, não sei, não fui buscar mais embasamento, porque esse lance das sementes crioulas foi porque as mulheres lá atrás, quando veio a tal da Revolução Verde, que encheu a gente de soja, uma mulherada guardou semente nas garrafas e falava, olha, acho que esse negócio vai dar ruim pra gente em algum momento, né, e majoritariamente os homens, assim, estou reproduzindo o que eu ouvi delas, né, falavam, não, essa coisa da Revolução Verde vai ser maravilhosa, vamos lá, vamos, né, os defensivos agrícolas e tudo mais, e monocultura e tudo isso, encantou muitos homens, né, e as mulheres entenderam, né, assim, elas contam que as mulheres entenderam mais rapidamente que isso podia dar ruim. Não sabia exatamente como, mas podia dar ruim. E elas guardaram sementes, e essas sementes, hoje, né, a gente tem a prática da semente crioula. Então, eu acho que todas essas coisas
no campo da espiritualidade, que seja do sangue, né, da coisa da menstruação, um monte de coisa do feminino foi sendo abafado, né, Mari? E aí, junto com isso, a gente também, a recusa do feminino, a recusa de um lugar, e que, assim, tudo é feminino, né? É o que eu falei ontem, temos muitos femininos, né? Não ser binária nisso, mas que isso foi abafado, e é por isso que a gente se afastou, a gente se apartou. E hoje eu entendo que tem um movimento muito legal, acho que sempre isso se mistura muito, mas tem um movimento muito legal de cuidado dessa espiritualidade, ou de cuidado, a gente pode usar outros termos que não a espiritualidade, mas essa reconexão mesmo que foi muito abafada em prol de um capitalismo, né, de um lugar. E assim, tem muita gente legal do marxismo, né, que a priori estaria absolutamente separada, mas que hoje tem muita gente legal, marxista, militante, e que tem defendido também esses saberes como um lugar de revolução, né? Então, acho que, para mim, é por aí um pouquinho. Queridas, se não tem mais nenhuma intervenção, a gente vai dar início ao fechamento. Pode ser? Cris aqui do coletivo vai fechar para a gente. Posso contar um episódio, assim, só, Cris? É que eu me lembrei dessa questão da maternidade que você falou, e lembrei que a Alice está por aí, né? A Alice Bevilacqua. Alice, que é uma musicista de um coletivo, né, do quadril Quarteto de Cordas aqui, que a gente trabalha, e esses dias a gente passou por uma situação que a gente está buscando, né, como é que a gente faz? Porque antes a gente não inseria, a gente não entendia essa coisa da maternidade, então a mulher, mesmo nós mulheres, né, tipo, a mulher engravidava, tinha filha, era problema dela, né, e aí agora recentemente a gente estava a gente tem pensado como é que a gente faz, ela tá com um bebezinho, né, agora eu não lembro quantos meses o Arã tá, mas ele tava tipo com 3 meses e ela tava tocando, gente. Então a gente pensava, como é que a gente faz para criar condições? E a gente tem muito desafio, a gente teve desafios com o SESC, assim, deles não... E hoje, por exemplo, o SESC, um monte de discurso lindo, mas quando a gente vai levar trabalhadoras da cultura e a gente precisa de hospedagem para acompanhante, para pai e tal, para junto, não existe essa estrutura hoje, né? Assim, pelo menos dada, pode ser que uma unidade, algum lugar tal. E a gente tem esse enfrentamento. E dentro do orçamento, a gente precisa inserir assim, embutir em alguma rubrica a despesa para pagar, tipo alimentação, transporte, as coisas para incluir, né? Então a gente, pelo menos dentro dos coletivos, a gente tem pensado nisso. Mas ainda é muito distante e ainda temos muito chão, né? Pela frente, assim. Passa a palavra aí, Cris. Só falar rapidinho, quando o pessoal vem para cá, estou falando porque se vocês vierem para Prudente, para o SESC, ou souberem de alguém que vem, eu fico com as crianças. Muitas mulheres me procuram para ficar com criança na hora da apresentação, naquele momento de produção, tá bom? Anotei o contato. Porque é uma discussão, né, que as crianças não estão inclusas em vários espaços, né? Em vários espaços de trabalho, de lazer, de transporte, enfim, essa lógica não é prática, né? E na nossa também não é, né? Porque o horário de espetáculo, 8 horas, você quebra meio e meio, né? Nossa Senhora, bem a hora de dormir, às vezes. Enfim. Acho que não temos mais nenhuma intervenção também. Bom, acho que é isso, gente. A gente queria... Uma coisa também que eu lembrei na fala da Júlia, a gente promoveu, acho que mais em 2018, 2019, alguns encontros para discutir essas questões, né? A gente, respondendo um pouco a Mari, a gente sempre sente essa necessidade de compartilhar, não porque necessariamente a gente está pensando em coisas muito novas, mas a gente está tentando conectar muitos pontos, enfim, né? Avançar em alguns debates e melhorar o nosso trabalho, a nossa área, né? Então, como a Júlia falou, esse aqui é um projeto e faz parte dessa formativa nosso, muito nosso, assim, né? Que tem muito nossa cara, que é muito o nosso desejo de encontrar outras pessoas e fazer trocas e dividir reflexões, né? Então, isso é um convite para continuarmos em debate, continuarmos nos encontrando virtualmente, pessoalmente, em e-mails, mensagens, trocas de experiências. A gente tem as nossas redes sociais, a gente tem os nossos e-mails,
No nosso site tem também, né? A gente tem cajucultura.arte.br, tem lá os nossos contatos, nos escrevam. A gente vai compartilhar, né, Cássio, o material, os slides que a gente fez com vocês. E é isso. Observações, indicações, reflexões. Vamos continuar nos falando, porque realmente a gente acredita que a saída é coletiva. Muito obrigada pela presença de todas até agora. E muita sorte, muita abundância nos trabalhos de vocês. Muito legal ter gente de vários lugares, né, diferentes aqui. E a gente segue em contato. Boa noite. Eu falei que ia falar o nome das parceiras e depois não falei, né, na minha fala. Falei um monte e não falei, mas Nina Pires, Foto e Vídeo, Larissa Biasoli, a gente tem a Ana Angélica, que é parceira de muitas no Festival Hércules Florença, e outras também. A Beatriz Nauali, que está por aí também, tem sido parceira nossa em algumas empreitadas, a Uruã, Bons Ventos, a Crioula na figura da Luana, que também faz parte dessa equipe. Então, só para citar as parceiras. Vou encerrar a gravação, então? Mas fiquem aí para a gente tirar uma foto.